Olá, queridos, tudo bom? Estamos com você nessa quinta-feira, fazendo mais um programa Palavra Rema. Programa de estudos da Palavra de Deus. E vamos juntos nessa quinta-feira, juntos, estudando a Palavra de Deus. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos Francilino e amados. Olha, convidem pessoas, né? Repartam com os teus amigos, convidem os teus amigos para assistir o Palavra Rema. Vai ser uma bênção em nome de Jesus para você e para eles. E a gente continua estudando, pastor, o livro de Mateus, né? Amém. Vamos fazer o seguinte, pegue Bíblia, caneta, papel, eu vou pedir intervalo e volto já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Já estamos de volta, pastor, e estamos indo para a parte final do Sermão de Jesus, no Sermão da Montanha, e ele vem falando sobre os falsos profetas, pessoas enganadores, que estão no meio do povo de Deus. Olha só que ele diz em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 15, pastor. Amém. Ensinamento de Jesus em relação a falsos profetas, hein? Pastor, como conhecer um falso profeta? Jesus ensina aqui. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam, olha só, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Olha só, pastor Carlos, o senhor procura aí para mim, no livro de Atos 20 e 29. Acautelai-vos dos falsos profetas, disse Jesus, que vem, ele vai até você, ele vem, não é você que vai atrás dele, ele vem atrás de você, não se preocupa. Ele vai te procurar, ele vai na tua casa, ele vem atrás de você, até vós. Ele vai querer ter amizade com... Vestido de ovelha, você olha para ele, é um irmão, é uma bênção. Mas interiormente são lobos devoradores. Ele vai querer orar com a pessoa. Cuide com esses falsos profetas. Foi dito em um tom mais severo. Tá? Atualmente há falsos profetas. E são algumas das armas mais poderosas de Satanás para matar crente. Ele vai chegar para você, cuida que o lugar que você está não é de Deus, porque ele quer que você perca a bênção de Deus. Ele vai chegar para você e vai questionar, tem que cuidar, muito bom, mas cuida. São falsos profetas, que eles vão até você, vêm até nós. Eles fazem o papel do diabo, né, pastor, que lança dúvida. O falso profeta, sutilmente, ele lança dúvida no seu coração em relação à terra que você está plantado. Ele lança dúvida. E você sabe, né, meu irmão, que a dúvida é semelhante às ondas do mar. Aquele barco que as ondas vão agitando para um lado e para o outro, e você não se firma nunca. O propósito do inimigo das nossas almas é você não se firmar. Pronto. Então, o que ele faz? Ele usa o falso profeta. Olha só o que diz em Atos. Eu já abri, 20 e 29. Versículo 29? Uhum. Vamos lá. Grande esse capítulo, vamos lá. Eu sei que, logo após a minha partida,
lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Opa! Paulo vem alertando o quê? Mesmo que Jesus disse, olha, eu sei que vai vir. Pega Jeremias 23, 16. Eu sei que vai vir falso profeta. Logo após a minha partida, vai vir falso profeta, vai vir lobos, vem aqui no meio e vão se infiltrar no meio, porque vem e se infiltram no meio do rebanho. E para quê? Para enganar o rebanho. E aí vem um pastor que quer expulsar eles, o que acontece? Todo mundo fica contra o pastor e a favor dele. É o mais comum. Meu Deus, Fica isso é a favor do verdade. pastor, fica contra o pastor e a favor do Isso é falso profeta. verdade. Por quê? Porque ele está infiltrado no meio da ovelha, é igual ovelha. Mas é um homem tão bom. Mas o pastor está enxergando aquilo que você não enxerga. Que ele é um falso profeta, que ele está ali para matar o rebanho, para acabar com o rebanho. Ele vem cuida, ele vem até você, ele vai para o meio do rebanho. Olha só, Jeremias. 29? Não, 23 e 16. Jeremias 23 e 16. Então isso era um caso que a igreja já primitiva sofria. Paulo falou para a igreja primitiva, eu sei que na minha partida vai vir lobo no meio de vocês. Meu Deus. Né? Que a igreja, e nós sofremos no nosso dia hoje. Pessoas vão para o meio da igreja e criam confusão. E isso é verdade. E aí destima a confusão e estraga a igreja. Isso é Acaba com a verdade. igreja, pastor. O pastor está lá chorando, gemendo, disciplinando a ovelha, porque você conhece alguém que te ama, não é a pessoa afagando o seu ego, mas é te mostrando a verdade. Alguém que te mostra a verdade, meu amigo e minha amiga, é essa pessoa que quer ver o teu bem. É aquela pessoa que quer te ganhar para Deus. Aí o que acontece? Vem aquele lobo, destrói o rebanho, o pastor expulsa ele da igreja e as ovelhas vão atrás do rebelde, vão atrás do lobo devorador. Jeremias 23, 16. 23, 16. Assim afirma o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos a palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Ó. Meu Deus. Falam de uma visão que lhes sobe o próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Deus. Rapaz. Então você vai lá procurar em 2 Pedro 2:1, olha só, nós temos que cuidar com esses falsos profetas. Isso é muito interessante. Jesus vem dizer o seguinte, que ele vem vestido até vós como ovelha. Você olha, ele é ovelha. O cheiro é de ovelha, o jeito é de ovelha. Ele parece uma ovelha, mas não é. Ele interiormente, ele é lobo, por dentro ele é lobo, ele quer devorar. O que o lobo quer fazer? O lobo quer destruir o rebanho. E eles falam sempre de si mesmos, né? Eles sobem no altar falando de si mesmos, dizendo que eles são muito isso, muito aquilo, para poder atrair as ovelhas a ele, e não a Deus. Uma coisa é o pastor ser severo, ser justo na palavra, para levar as pessoas a Deus. E outra coisa é o profeta levar a pessoa a ele. Toma cuidado com isso. O verdadeiro profeta nunca leva pessoas a ele, e sim a Deus. Olha só, 2 Pedro 2:1. 2:1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano. Aí, ó, tá vendo? De negarem Jesus. Isso vai acontecer. Que os resgatou, atraindo aqui o que eu falei, acabei de falar agora, no outro tema, no outro versículo, aqui, ó. Bem aqui, ó. Atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Então ele vai trazendo. Mas qual é o objetivo do lobo? O objetivo do lobo é destruir o rebanho. Pega Apocalipse 16 e 13. Então Jesus vem falando sobre isso. Cuida, e agora ele vem falando para a igreja, cuida dos falsos profetas, falsos mestres, Paulo vem dizendo,
Pedro diz falsos mestres, pessoas que conhecem, mas são falsos mestres. 16 e 13, né? Não quer doutrina, não quer nada. Doutrina quer o evangelho. Ele vem, olha só, 16 e 13. E aconteceu que, observei, saírem da boca do dragão, prestem atenção nisso, ó. Saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Então, eles só trazem praga. A rã é praga, praga do Egito. Rã não é praga? Só trazem praga. Vem na boca dele, ele... Aí tem gente, cuida de quem está orando por ti. Cuida quem está botando a mão na tua cabeça. Quem está dando a mão na cabeça de qualquer um, cuida quem está orando por ti. Ô pastor, agora o versículo, o senhor está falando para a pessoa cuidar quem bota a mão na cabeça dela. Isso é sério. Olha só o que diz Apocalipse, nós lemos o versículo 13, e para corroborar com o assunto, o versículo 14 é para quebrar tudo, né? Diz assim, ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pastor Carlos, como é que eu vou conhecer se a pessoa é falso profeta ou se ele não é falso profeta? Como é que eu conheço? Jesus está falando aqui, e Jesus diz só para nós cuidar, agora todo mundo é? Não. Eu vou falar mais sobre isso. Você vai conhecer como é que você conhece quando é um falso profeta e quando é um profeta verdadeiro. Mas não falar isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. No bloco anterior, nós falamos sobre o falso profeta. Se você perdeu, o Yarley vai colocar aqui o nosso endereço. Vá lá, querido, se inscreva, nos siga. Ali, vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, se inscreva. No Face, siga, enfim, faça lá nas redes sociais lá e nos ajude. Você está nos ajudando. Olha só, como é que você conhece o falso profeta? Versículo 16. Glória a Deus. Versículo 16. Mateus Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Então, como é que você conhece? Por seu fruto os conhecereis. Vamos lá. Fruto. O fruto não é para você comer. Eu tinha aqui uma pessoa assim, eu dou um banho de amor, vamos ter amor, mas ela não tem amor. Era uma falsa profeta, não tinha amor. Não tinha, chegava, era briga, trazia discórdia. O que adiantou? O que adiantou esse falso profeta? Era um falso profeta. Falava de amor, mas não tinha amor, não tinha fruto. O fruto não é para você, é para o outro. Você jamais chegou debaixo de um pé de laranja e disse, ei, o pé de laranja, não come teu fruto porque eu quero comer. Ou um pé de maçã, não come fruto porque eu quero comer. Não, fruto, ela está ali para que o outro se alimente. Quando Jesus fala fruto, é para o outro. Quando chega, traz paz. Quando chega, traz amor. Quando chega, traz tranquilidade. Esse é o fruto. Então você é conhecido pelo fruto. Esta é a prova conforme é dada por Cristo, ao referir-se na identificação dos falsos profetas e falsos apóstolos. Olha só. Então isso quer dizer, pastor, antes do senhor entrar nesse assunto aí e ler esse versículo, mas isso quer dizer então que o falso profeta,
ele só se preocupa com ele, com a aparência dele, com a situação dele e não com as pessoas. Chega, traz contenda, fofoqueiro, traz briga. Que fruto que ele está trazendo? Sim. Ele tem que chegar a trazer paz. Você vai conhecer ele a ver falso profeta, pelo fruto conhecereis. Ele quer que aquelas pessoas o sigam e não a Jesus. Aí Jesus vem dizer o seguinte: acaso colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É impossível, querido, que a doutrina falsa, gerada pelo falso profeta, produza bom fruto. Ele não produz bom fruto. Aí ele precisa traz briga na família, é o esposo com a esposa, é o pai com o filho, aí não, vai trazendo um monte de coisa. Chega ali, já é um dinheirista, tudo é dinheiro. É bom fruto? Você vai vendo pelo fruto. O homem de Deus traz bom fruto. O profeta verdadeiro traz bom fruto. Jesus diz, você vai conhecer ele pelos frutos que ele volta a dizer. E o fruto não é para ele. Pode dizer, isso tem, tudo quanto a igreja tem. Nós tivemos isso aqui no nosso meio falso profeta. Queridos, toma um banho de amor. Mas é falso profeta. E um monte de gente segue eles. Abre a igreja e um monte de gente atrás deles. Mas não tem nada de Deus. Estão lá. Né? E eu li para você perdeu, vai ver, foi hoje é quinta, foi quarta-feira, sobre o caminho. Né? É um monte de gente seguindo, mas não tem nada de Deus. Então nós temos que cuidar com essas pessoas, cuidar. Quem tem que cuidar não é eles, é nós que temos que cuidar com eles. A Bíblia diz que é nós que vamos cuidar com eles. Assim, olha só o que diz em Mateus, capítulo 7, versículo 17, pastor. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos ruins. Olha só. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. A árvore boa é ser como Cristo, enquanto a fruta má parece com os filhos de Satanás. Meu Deus. Né? Então nós temos que ser como Cristo, que produz bons frutos. E Jesus vem agora, em Mateus 5, 6 e 7, nos dando uma aula de conhecimento bíblico, de caráter bíblico. O que é caráter bíblico? Nós temos que dizer o que é caráter bíblico. Temos que ter o quê? Caráter bíblico. Aprendemos a fazermos isso. Olha só, pastor, no versículo 18. 18. Esse versículo aqui nos dá segurança, pastor. Olha o que Jesus vai ensinar. Aqui ele não deixa dúvida, né? Olha só. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Olha só. Simples assim. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má, né? Toda árvore é boa, ele dá está bom dizendo fruto. aqui. E toda árvore boa dá bom fruto. A árvore A boa má não produz pode produzir frutos ruins. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Isso. Nem a árvore má produzir frutos bons. A árvore boa é como a cruz, enquanto a árvore má pertence a tudo que não é da cruz, ou não é de Cristo. A árvore boa é aquela que pertence à cruz. Quando eu falo em cruz, eu falo em evangelho. Quando eu falo em cruz, eu falo em igreja. Porque nós temos que crucificar o nosso eu. Como Cristo foi para a cruz, nós temos que crucificar o nosso velho homem, deixar ele morrer e nascer um novo homem. E quando eu falo em cruz, eu falo nesse evangelho igreja, não quer dizer eu crucifico, mas igreja sem cruz, sem passar pela cruz, não existe, querido. A igreja nasce na cruz, passa pela cruz. A cruz pode ser loucura para o mundo, mas Paulo diz, é orgulho para mim. É através da cruz. Glória a Deus. Olha só, o 19. 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Assim, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. O julgamento virá, na última instância, sobre tudo supostamente chamado de evangelho, com exceção da cruz. Vem lá em Romanos, capítulo 1, pastor, e o versículo 18. Romanos 1 e 18. Vê lá o que diz lá em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 18. Uhum. Então nós temos que ver que quando você, árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada e vai ser jogada no fogo. Vamos lá. Mas pastor, não acontece. É porque nós somos imediatistas, não queremos ser no imediato. Querido, horrível coisa
é para o homem cair na mão do Aqui Deus. fala da ira de Deus, pastor. Olha só. Quando A é ira cortado, de Deus, o título aqui, né? É contra os sem fé. 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Falso profeta, suprime a verdade pela justiça humana. E aí Jesus vem dizendo, Ele não fala a verdade. toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Vai sobre o quê? A justiça de Deus. Dessa não falha. Essa não falha. Essa não tem como falhar. Essa o homem vai pagar. Olha só, vamos lá para Mateus 7 e o 20. Vamos lá. 7 e 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus é claro, Jesus vem falando sobre o falso profeta, vem alertando sobre o falso profeta e vem dizendo no fim, ele termina o seguinte: por seu fruto os conhecereis. Às vezes traz contenda, traz briga, traz tensão. O que ele semeou? Isso ele vai colher. Qual é o fruto que ele tem? Falar mal do pastor, falar mal do líder. Por seus frutos os conhecereis. E a pessoa deve sair de perto, pastor. A pessoa deve simplesmente evitar ter amizade com essas pessoas, afagar essas pessoas, ajudar essas pessoas, porque os frutos deles são ruins, entende? Você não tem que falar nada contra eles, senão você vai ser igual, entende? Você simplesmente tem que andar com as pessoas que são da luz. Vocês têm que estar com quem está iluminado, quem tem a luz de Deus na sua vida. E nós vamos falar, e nós estamos aí estudando, já estamos chegando no final do Sermão da Montanha, falta poucos versículos para nós terminarmos o Sermão da Montanha, sobre esse grande ensinamento de Jesus para conosco. E ele vem ensinando o caráter, agora ele vem dizendo assim: vocês tenham cuidado com esse povo, tenham cuidado com eles, com esses falsos profetas, essas pessoas que vêm até vocês vestidos de ovelha, você olha para ele e é ovelha, porque pela aparência, pelo jeito, você não vai conhecer. Você olhar para ele, ele é uma ovelha. Ele vai profetizar, ele vai enganar você. Só tem um jeito. Por exemplo, pelos seus frutos os conhecereis. Observa os frutos. Observa os frutos dele. Observa aquilo que ele está dando, aquilo que ele está trazendo. Então, esse engraçado é que Jesus diz que nós temos que cuidar. Nós é que somos ovelhas, temos que estar cuidando disso, para não sermos enganados. O objetivo deles é enganar, porque eles são lobos, eles vão enganar. Agora, eles sabem fazer isso. Nós temos que cuidar para não sermos enganados. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Estamos nos fortalecendo na fé através da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 7. Pastor, esteja orando por nós. Querido Espírito Santo, revela a verdade para o teu povo, Pai. Revela a verdade, Senhor. Livra do mal, livra dos falsos profetas, essas almas puras de coração, essas almas que têm sede de Ti, Senhor. Essas vidas preciosas que andam nas igrejas, meu Pai, com sinceridade nos corações. Livra essas que são sinceras, que são honestas, espiritualmente falando, honestas com Deus, honestas com Jesus. Livra essas almas dos falsos profetas. Espírito Santo, esta é a minha oração para a tua glória, louvor e honra. Amém, Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu volto amanhã com mais um programa Palavra Rema, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.